Olá, amigos e seguidores. Vamos espantar a preguiça navegando pelo mundo da informação com o programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde com espiritualidade você fica bem informado sobre Santa Catarina e as manchetes dos principais jornais. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são o Márcio de Souza Pereira, a Daiane Costa, a Indiana Elinsky, beijo no seu coração, a Estela Turati Dornelles. E a nossa reflexão de hoje é: você jamais está abandonado. Absolutamente. Deus, que é Pai, causa primária, inteligência suprema, o grande arquiteto do universo, não abandona ninguém. Ele veste plumas multicoloridas as pequenas aves, enfeita de beleza e perfuma as flores, não deixa morrer de fome nem os insetos, quanto mais os pequenos vermes. Então esteja certo, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele o permita, disse o Mestre Jesus. Então, confiai em Deus, porque você jamais está abandonado. Nesta quarta-feira, dia 27/6, na previsão do tempo, temos muitas nuvens, encoberto com chuva em qualquer hora do dia, exceto aqui no sul de Santa Catarina, onde as chances de chuva são bem menores. No norte catarinense, tempo fechado, com mais chuva. Temperatura em elevação, partindo de 13 e chegando a 20 graus centígrados. Isso se deve a um jato subtropical que permanece influenciando o sul do Brasil. Temos também uma massa de ar frio e úmido que se desloca para o oceano. A Assembleia Legislativa aprova a criação de 462 cargos comissionados para o Tribunal de Justiça. A criação de 462 cargos comissionados de assessor jurídico para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi aprovada na tarde desta terça-feira pela Assembleia Legislativa. Conforme o Poder Judiciário, as vagas serão destinadas para a primeira instância, a fim de dar mais agilidade à tramitação de processos judiciais. Este número de vagas terá um custo de R$ 64.300.000 por ano. Os comissionados deverão atuar nos gabinetes dos juízes da comarca do Estado. Conforme a Assembleia Legislativa, o placar foi 25 votos a favor e 4 contrários. Votaram contra os deputados estaduais Luciane Carminati, Dirceu Dresch, César Valduga e Rodrigo Minotto. A matéria agora deve passar pela votação da redação final nesta semana e depois segue para a sanção do governador. Eu pergunto, num estado com dificuldades financeiras, como vem dizendo o governador Eduardo Moreira, nós temos necessidade de aumento do judiciário? Pode ser que realmente esteja precisando, mas sei lá, acho que não era a hora de fazer isso. Por quê? Falávamos que o estado de Santa Catarina está em dificuldade. Realmente, olha, todo o Brasil, e Santa Catarina não ficou de fora, também sentiu os efeitos da maior recessão que o país atravessou. E agora, no mês passado, nós tivemos ainda a greve dos transportadores que foram responsáveis, ou melhor, são responsáveis, segundo a Secretaria da Fazenda, pelo rombo de 1,5 bilhão nas contas de Santa Catarina deste ano. Mas o buraco é grande, também em função de erros de gestão que poderiam ter sido evitados. No início do ano, o déficit nas contas do governo era de 2 bilhões. Com demissão de mais de 500 comissionados e outros cortes de gasto, deu para reduzir a dívida em 500 bilhões. Porém, cobrir o rombo só será possível com a retomada forte da atividade econômica, que com certeza não deve acontecer. Só que, quando Raimundo Colombo assumiu em 2011, ele falava em redução de despesa, não falava? Todo mundo diz a mesma coisa, mas até 2015, o
os custos da folha de pagamento cresceram acima da média. E no governo anterior, a culpa não é só do Raimundo Colombo, do Luiz Henrique, aconteceu a mesma coisa. O problema é que se aumenta muito a despesa e a receita não aumenta na mesma proporção. E aí o que acontece? Tem a máquina dos contratados políticos extremamente extensa, são mais de 1.600 cargos comissionados em Santa Catarina, e eu pergunto, precisamos disso? Com certeza vocês vão concordar comigo que não precisamos, até porque já foram fechadas 15 ADRs e não se sentiu a falta delas. Então, minha dica é, deveriam ter sido fechadas todas elas, porque, infelizmente, elas não cumpriram a sua função, que era desenvolver Santa Catarina. Elas se transformaram simplesmente em um local onde você coloca os cabos eleitorais para trabalharem preparando a próxima eleição. Já que estamos falando de governo do Estado, o pré-candidato Espiridião Amin está tentando fazer com que a sua tríplice aliança volte a ser o antigo PDS, que depois se dividiu aí em vários partidos. Vamos ver se ele consegue. Tudo leva a crer que teremos Espiridião Amin como candidato a governador, Gelson Merez a vice e João Paulo Kleinobin para o Senado, fazendo uma dobradinha aí com o Raimundo Colombo. E o MDB, por enquanto, está sozinho. Vai conseguir alguém? Não se sabe. Só que, na minha visão, não será o candidato do PMDB o Mariani. Não. O PMDB, na última hora, vai sacar alguém com mais votos do que o Mariani. Seguindo em frente, vamos para as manchetes dos jornais. No Jornal O Globo, segunda turma da STF libera Dirceu e ex-tesoureiro do PP. A segunda turma da STF libertou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-tesoureiro do PP, João Carlos Genoux, já condenado em segunda instância. Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, o trio Ternura, os amigos do PT e inimigos da Lava Jato, votaram contra o habeas, ou melhor, votaram a favor do habeas corpus. Edson Fachin, relator da Lava Jato, votou contra, e Celso Mello não estava presente. Como os demais casos julgados são semelhantes ao do ex-presidente Lula, se Fachin não tivesse retirado da pauta e remetido para o plenário o recurso do petista, a tendência seria liberá-lo. E olha só o que mais aconteceu no Rio de Janeiro. Sobre protestos, Câmara aprova a taxa de inativos. Com protesto e confronto da PM com os servidores, que deixaram 2 professoras e 2 policiais feridos, os vereadores aprovaram um projeto de lei que taxa em 11% inativos e pensionistas da Prefeitura do Rio de Janeiro, que recebem acima do teto do INSS. O mesmo já aconteceu aqui em Santa Catarina. Todos os inativos e pensionistas e aposentados foram também taxados, assim como aumentou a contribuição dos funcionários ativos. Estado de São Paulo, o isolamento do relator da Lava Jato. Contra a vontade do ministro, a segunda turma libertou José Dirceu. Para juristas, a corte vive um momento inédito de divisão e sofre um crescente mal-estar. Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo, sofreu 3 derrotas ontem que tornaram ainda mais explícito seu isolamento na segunda turma da corte. Na principal decisão do dia, a segunda turma concedeu por 3-1 habeas corpus ao ex-ministro petista José Dirceu, condenado e preso após decisão em segunda instância. O relator também foi investido em outros 3 casos relativos à Lava Jato e seu desdobramento. O ex-assessor do PP, João Cláudio Genoux, e o lobista Milton Lira foram soltos. A busca do imóvel funcional da senadora Gleisi Hoffmann
foram anuladas. Em outra decisão, contrária a Fachin, uma ação contra o deputado estadual paulista Fernando Capes, no caso da máfia da merenda, foi trancada. Com a sessão de ontem, Fachin acumula 17 reveses em 34 votações cruciais da Lava Jato. Na turma formada por Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso Melo e Fachin. O levantamento do Estado foi publicado ontem. Em sua maioria, esses ministros têm perfil crítico aos métodos da investigação em operação. As decisões de ontem também deixaram mais evidente o grau de acirramento e divisão entre os 11 integrantes do Supremo. Para juristas, a Corte vive um constante embate, que deve ter reflexos na mudança do comando. Em setembro, Dias Toffoli substituirá Carmen Lúcia na presidência, e aí podemos comprar um caixão para fazer o enterro da Operação Lava Jato. Folha de São Paulo, a manchete também é semelhante. STF determina a liberdade de ex-ministro José Dirceu. E comenta também sobre a máfia da merenda, cujo processo contra o deputado estadual Fernando Capes, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, foi suspenso. Na Folha de São Paulo ainda, paralisação de caminhões faz indústria ter maior queda. A greve dos caminhoneiros, que parou o Brasil por 11 dias em maio, fez a produção industrial cair 13,4% em comparação com abril, o pior desempenho da história, segundo o IPE. Os setores mais afetados foram os de automóveis e alimentos. Se a projeção for confirmada pelo IBGE no dia 4, o Parque Fabril terá amargado o pior desempenho na série histórica iniciada em 2002. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até o meio-dia com a segunda edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.